continuando, com todo respeito, mas continuando, esse rei, por influência da maçonaria e por ordem também, né, só influência por ordem, ele vê nos templários uma oportunidade de negócio. Ele pede emprestado todo o dinheiro que os templários tinham. Eles tinham muito dinheiro, né? Eles tinham aí muitos recursos financeiros. Só que um dos templários, o tesoureiro dos templários, nega. Não, esse dinheiro aqui é para as cruzadas, é para levar os cristãos até Jerusalém, é para empreender a batalha contra os mouros, né? E aí o rei, ele se revolta contra os templários, né? Ele tenta pedir ajuda ao Papa, né? E o Papa também, ele se nega, e aí, então ele joga a opinião pública contra o Papa. Esse Papa, ele vem a falecer, ele é apedrejado em praça pública, né? E logicamente morre. O sucessor dele morre de causas até hoje misteriosas, né? Eu tenho para mim que mataram ele. E o Papa subsequente é um francês também, de nome Clemente V. Papa Clemente V. Francês, engraçado, né? Filipe IV, francês, né? Rei da França. Aí entra um Papa francês e um Papa que aceita tudo de bom grado. O rei Filipe IV bota esse Papa no bolso, né? A maçonaria bota esse Papa no bolso e então ele consegue, né? Com o seu êxito, ele tem êxito, né? Ele consegue pegar o tesouro dos templários, né? Todo o fornecimento de dinheiro dos templários. Os templários são perseguidos, começam a ser perseguidos porque o rei joga a opinião pública também contra os templários. Os templários, muitos são mortos, né, em fogueiras e etc. E ele consegue esses valores aí para empreender uma guerra contra a Inglaterra. Nesse período, Portugal ele já era país. Portugal já era uma nação, né? Posso dizer no sentido de nação. Só que Portugal tinha um padrinho rico, digamos assim, que era a Inglaterra, né? Então, já fica implícito aí que a Inglaterra, através da sua maçonaria inglesa, né? Da sua maçonaria saxônica, ela vem e patrocina Portugal para fazer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar guarita para os cavaleiros templários que quiserem vir para Portugal e aqui a gente vai mudar o nome. Em vez de ser Ordem dos Templários, vai se chamar Ordem de Cristo. E eles transformam a Ordem dos Templários em Ordem de Cristo e depois, né, logicamente depois do falecimento de Clemente V, parece que eles pedem autorização ao Papa para todos os bens dos Templários da França passarem para Portugal, para a Igreja de Portugal e, por sua vez, para a Ordem de Cristo. O Papa autoriza, então a França tem uma grande perda aí de recursos, porque tudo vai para a Ordem de Cristo em Portugal. Feito isso, por influência da maçonaria inglesa, e com a ajuda dela, Portugal se torna um país assim, uma potência, principalmente nos mares. Começam as grandes navegações, né? Haja vista que a Espanha também se tornou um país com grandes navegadores, e um deles foi Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo veio para as Américas em 1498, né? Já veio no intuito da colonização, né? Alguns países da América do Sul e da América Latina, né? Não é à toa que falam o espanhol, né? Porque houve uma colonização espanhola. Portugal, para não ficar atrás dessa guerra de colonização, e é aí que o Brasil entra, Portugal já sabia da existência do Brasil, a Espanha também sabia, a Holanda também sabia, a Inglaterra, a França, os países europeus sabiam que existiam terras além mar, que existiam terras além do Oceano Atlântico, que ali não era o fim do mundo, como eles chamavam Portugal, né? Que ali era o fim do mundo. Não, tinham terras. Só que eles ainda não viam a oportunidade de lucro com essas terras. Porque tem historiadores que afirmam que recursos naturais daqui do Brasil já estavam sendo extraídos daqui antes mesmo de Portugal, com Cabral, desembarcar aqui em Salvador. Não é isso?
né? Foi em Salvador. Então, Portugal, por influência da maçonaria inglesa, eles definem de, olha, a gente precisa tomar posse do Brasil. A gente precisa ir para aquelas terras da Além-Mar, lá não tinha nem nome de Brasil, né, gente? Eu estou falando aqui por causa do contexto dos dias atuais. Mas aí eles vão para lá. No caso, vêm para cá, perdão. Aí eles vêm para cá. E então, Pedro Álvares Cabral desembarca aqui no Brasil. O que que os livros de história vão dizer? Aquilo que eu creio que todo mundo já sabe. De que Cabral ia para as Índias para fazer a mesma coisa que Vasco da Gama fez, mas aí os ventos contrários, vento sudoeste, ventos que impossibilitaram Cabral de chegar às Índias e empurrou as naus de Cabral quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, até que ele chegou aqui no Brasil e viu essa terra. Aí Pero Vaz de Caminha examinou a terra e fez a carta, né, que é dada como uma certidão de nascimento, né, do Brasil, mesmo sendo colônia, e etc. Aquela coisa toda romântica, mas lamento dizer que não era bem assim. Não foi bem assim. Foi por influência da maçonaria inglesa, que visava lucro através das navegações portuguesas, né? Porque Portugal tinha dívidas com a Inglaterra, tinha contratos, tratados com a Inglaterra e precisava angariar fundos para pagar esses contratos com a Inglaterra. Então, foi feito o descobrimento do Brasil, que foi nada mais nada menos que ficar a bandeira e dizer, olha, esse negócio aqui é nosso. Aí depois teve o Tratado de Tordesilhas, anos depois, porque ficou uma guerrinha entre Portugal e Espanha, né? Porque qual é o meu pedaço, qual é a maior parte do bolo aqui, qual é a minha, qual é a tua. Eles dividiram a América do Sul. Portugal, por sua vez, das capitanias hereditárias, né? O Tratado de Tordesilhas tratava disso. Aí fez as capitanias, né? Dividiu o nosso território, que era o nosso território até então. Aí em cada território colocou um capitão para ser responsável para desenvolver, né, economicamente, com a desculpa de desenvolver socialmente, mas o que eles visavam era economicamente a extração de ouro. Nessa época ainda não. Era a extração da cana-de-açúcar, mais tarde veio a extração de café, mais tarde veio plantações de algodão, essa coisa toda, para gerar lucro para Portugal, né? Na verdade para a Inglaterra, lucro para a Inglaterra, através de Portugal. Lucro para os senhores da maçonaria, os irmãos, a irmandade da maçonaria inglesa do rito escocês, através, né, dos irmãos lá de Portugal. E depois de feito isso, né, tem a fundação aí das cidades, né, a fundação de Salvador, primeira capital do Brasil, né, basicamente, mesmo sendo colônia. Aí depois teve Rio de Janeiro, teve fundação também da cidade de São Paulo, foi até antes de São Paulo, Rio de Janeiro, e assim as cidades começaram a ser fundadas, né? Começou a ter a Corrida do Ouro, né? Lá para 1700 e alguma coisa, começou a ter a Corrida do Ouro, através ali da cidade ali de Ouro Preto, que era chamada de Vila Rica na época. E, enfim, todo mundo começa a ir, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre as outras cidades que já existiam naquela época, começam a ir para Vila Rica para extrair o ouro e tal, e esse ouro era usado para enviar para Portugal e também para fomentar a economia aqui no Brasil. Aí até aconteceu um fato que ia mudar, né, a história do Brasil, que foi um fato que ia marcar muito, que foi um terremoto que aconteceu não no Brasil, mas um terremoto que aconteceu em Portugal. Né? A história vai datar que em 1755 houve um terremoto em Lisboa, um terremoto em Portugal, que destruiu a cidade de Lisboa e dentre outras cidades ali próximas, né? Acabou com a economia de Portugal, acabou com vários prédios públicos, né? Acabou com a cidade, foi um terremoto alto na escala, né? E com isso, num desespero, o rei de Portugal nomeia para cuidar de toda a situação, de todo o caos que havia se instalado ali em Portugal, principalmente na corte, nomeia o que a gente conhece como o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, o que ele vai fazer? O Marquês de Pombal ele vai aumentar os impostos
e ele vai implementar a cota mínima de ouro que teria que vir do Brasil para Portugal. Por que isso? Lembra que eu disse ainda há pouco que Portugal contraiu dívidas com a Inglaterra? Não era questão apenas de amiguinho, né, como diz aí fora, fechamento, tamo junto. Não. Eles tinham tratados de comércio, eles tinham acordos assinados e envolvia muito dinheiro. Então Portugal tinha que pagar a Inglaterra. E o senhor Marquês de Pombal, não precisa dizer que ele era maçom da maçonaria inglesa. Então ele tinha que pagar. Então ele aumenta a carga de impostos aqui no Brasil e começa a ocorrer uma coisa chamada derrama. O que era isso? Todo ano, tinha uma época específica do ano em que os proprietários de terra, principalmente os proprietários de minas, né? Por isso que o nome de Minas Gerais, Minas Gerais, né? Quem tinha minas de ouro, quem era dono de fazenda e etc., tinha que pagar esse tributo em uma determinada época do ano e tinha uma cota mínima. Não poderia ser menor do que aquilo. A cota mínima depende de não sei quantos mil-réis, não sei se a moeda naquela época era mil-réis, mas era uma cota mínima. Então, o que ocorre? Os brasileiros, né, os donos de fazenda, os donos de minas, etc., começam a se revoltar, porque as minas de Vila Rica e dentre outras cidades ali em torno ali de Minas, né, de Minas Gerais, que a gente conhece hoje como Minas Gerais, o ouro começa a decair, né, começa a ficar cada vez mais difícil da extração do ouro, porque a quantidade começa a diminuir. Por sua vez, o imposto da derrama começa a aumentar, porque o Marquês de Pombal está impondo à força. Olha, é tanto, senão você perde a sua propriedade, a gente vai tomar seus bens, você vai ser preso, uma opção de coisa acontecia. Então, esses nobres que moravam aqui e eram donos de toda essa riqueza, né? E o ouro começa a ficar em escassez, o que eles fazem? Eles se unem e formam uma coisa que os livros de história vão dizer que é a Inconfidência Mineira, né? Ocorre aí o advento da Inconfidência Mineira. Com a Inconfidência Mineira, a gente vai conhecer a pessoa, né, do senhor Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que ele era um inconfidente mineiro, e agora eu tenho que revelar aos senhores o seguinte, que é o que os livros de história não comentam e não dizem, que é o seguinte: todos os inconfidentes mineiros faziam parte da franco-maçonaria. Todos eles faziam parte da franco-maçonaria. Aí você vê uma coisa. Você está vendo que a história do Brasil ela é influenciada por Inglaterra e França. Inglaterra, França, Inglaterra, França. Inglaterra via Portugal. França via a própria maçonaria influenciando aqui no Brasil, instalada aqui no Brasil. Né? Porque os filhos dos nobres, eles não estudavam apenas em São Paulo, né? Na Escola do Pátio, fundada por o padre, se eu não me engano, foi Anchieta que fundou, o padre José de Anchieta, né? Que fez a catequese dos índios, os jesuítas, né? Os jesuítas, quando eles vieram para o Brasil, né? Eles já vieram instruídos pela maçonaria inglesa, porque a ordem dos jesuítas, eles tinham isso, eles faziam parte, eram um braço da maçonaria inglesa em Portugal. Então, quando eles vieram, eles não vieram tão puramente somente para educar os índios, né, para trazer uma civilização para os índios, para eles se tornarem pessoas civis, mais civis, civilizadas. Não. Eles vieram junto com eles, todos esses ensinamentos, adoração a outros deuses e tudo isso. Mas os livros de história vão te dizer isso? Vão falar isso para você? Não vão falar. Alan, como é que você sabe disso? Como é que você me afirma isso? Porque pessoas ligadas a essas entidades secretas estão se convertendo, estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E estão abrindo a boca, através de livros, através de documentários,
eles estão expondo, olha, tem livros assim, assim, assado na maçonaria, livros feitos por autor tal, assim, assim, assado, que você só encontra lá. Uns deles, alguns, até têm esses livros consigo, conseguiram guardar esses livros e comprovam de que muitos vultos históricos, a maioria dos que eu contei aqui, dos que eu citei aqui, fizeram parte, faziam parte. Né? Então, os jesuítas faziam parte. Então, assim, há a Inconfidência Mineira, que é uma revolta contra a derrama, e por sua vez, aproveitando o ensejo, eles queriam, né, a independência. Né? É um movimento revolucionário contra Portugal, contra a coroa portuguesa, querendo a independência do Brasil. Né? Mas, na verdade, né, os livros de história falam uma questão poética, não para tornar o Brasil independente de Portugal, porque a opressão portuguesa, né, o imperialismo português e tal, mas a verdade é que era uma briga de maçonarias. Era uma briga de maçonarias. Maçonaria francesa, né, a franco-maçonaria, e a maçonaria inglesa, se eu não me engano, do rito escocês, porque também tem o rito de York, mas do rito escocês. Então, assim, reza a lenda, né? A história vai contar de que um deles delata, cagueta os demais para a coroa portuguesa, dias antes deles colocarem em prática o plano, né? O plano de formar aí uma nação ou até mesmo um império independente de Portugal. Mas aí o plano dá errado porque um deles tem um delator no meio deles, vai, cagueta eles e etc. E eles são presos, todos eles são presos. Né? Então, por que Tiradentes, logo Tiradentes, né? Os livros de história vão dizer o seguinte, os livros de história vão dizer porque ele era o líder, porque ele estava à frente, porque ele era era o intelectual, ele tinha toda a ideia orquestrada, foi um plano dele, etc, etc. Mas não foi também bem assim. Não foi bem assim. Ele era um dos principais? Sim, mas ele foi escolhido como o bode expiatório da maçonaria francesa, porque o Brasil era um reduto da maçonaria inglesa, né? Portugal, através de Portugal. Só que os filhos dos nobres não iam só para São Paulo para estudar, iam para a Europa para estudar, principalmente na França. Então, eles voltavam com esses ideais maçônicos de lá, porque as sociedades secretas elas se infiltravam também nas universidades. Então, lá eles tinham esses ensinamentos também, e eles trouxeram para o Brasil. Os Inconfidentes fizeram isso. Né? Ou filhos de Inconfidente, amigos de Inconfidente fizeram isso. Então, toda essa ideia que veio de lá, veio para cá, né, da França para cá, e eles começaram a pôr em prática. Até que dá errado, e eles escolhem como bode expiatório, olha, para a nossa organização não ficar exposta, o escolhido para ser enforcado foi Tiradentes. Entendeu? O escolhido mesmo. Tem pessoas ligadas à maçonaria que estão se converteram ao evangelho e tal, que comprovam isso. Que ele foi escolhido. Ó, você que vai morrer. Os restantes, né, alguns foram exilados, né, para Angola e parece que Moçambique. Eles foram exilados. E com isso, continuou-se, né, a cobrar a derrama, até que o Marquês de Pombal, em Portugal, ele cai, ele gera uma grande dívida, né, em Portugal, e ele acaba, né, sendo depois que parece que ele sai lá do governo português e etc. Né?